Vamos falar de pandemia. A nossa convidada agora é a Lígia Bahia, médica sanitarista, professora de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Olá, Lígia, bom dia, seja bem-vinda. Olá, Marilu, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom, vamos lá. Lígia, vamos começar aqui falando sobre as taxas de ocupação de leitos de UTI, né, pela Covid para adultos no SUS. Essa taxa continua subindo, né, e requer atenção e monitoramento contínuo, o que recomenda aqui a nota técnica divulgada nesta quinta-feira pelo Observatório Covid-19 Fiocruz. E de acordo com a nota, Lígia, 13 estados apresentam aumento das taxas de ocupação e 9 estão na zona de alerta crítico, com indicador superior a 80%. Entre 25 capitais com taxas de ocupação de UTIs, 13 estão na zona de alerta crítico, portanto, acima de 80% das vagas, 9 na zona de alerta de intermediário, ocupação entre 60% e 79%, e 8 fora da zona de alerta, abaixo de 60%. A gente dá um exemplo aqui, Campo Grande está com 109% de ocupação. Os pesquisadores aqui da Fiocruz apontam uma espécie de interiorização da Ômicron. Queria que você explicasse aqui, para quem está acompanhando o jornal, o que significa e também essa taxa de ocupação volta a preocupar, Lígia? Bem, assim, volta a preocupar, né? A Ômicron volta a preocupar, né? Porque, na realidade, então, para nós, já seria assim, uma espécie de quarta onda, né? De quarta onda e de explosão de casos, né? E, assim, a gente viu isso, né? As pessoas não podiam trabalhar. Não, quando as pessoas têm Ômicron, elas não podem trabalhar. Então, na realidade, o que a gente, assim, deu de cara foi com um colapso, de novo, das atividades econômicas, o que é muito interessante, né? Porque sempre diz assim, não, o problema é um ou é outro. Não, o problema são os dois, né? Porque, então, a gente viu lojas fechadas, salão de cabeleireiro que não podia funcionar, porque as pessoas não conseguem ir trabalhar, né? Não conseguem, então isso em primeiro lugar, né? Mas, de fato, a Ômicron, ela tem manifestações clínicas, né? Quando a gente fala manifestações clínicas, é o que a gente sente, o que cada um de nós sente, né? Que são diferentes da Covid. Então, repara, assim, por sorte nossa, né? Ela é uma variante que escapa da vacina, porque nós temos, nesse momento, uma cobertura vacinal bem razoável, mas a gente teve Ômicron, né? Mesmo pessoas vacinadas. Mas ela é um pouco diferente daquelas outras variantes, né? Da primeira variante, que é a original, e da Gama, né? Que foi uma variante nossa, que, assim, que castigou muito a população brasileira. Da Delta também, ela é diferente. Então, as pessoas ficam ruins, ficam graves, assim, não pode trabalhar e tal, mas passa. Inclusive passa, e eu já vou falar dos hospitais, passa também nos hospitais, que é diferente daquela primeira, que era assim, a pessoa ficava grave, com internações muito prolongadas. O que a gente está vendo agora é que mesmo as pessoas que têm que ir para o hospital, elas se recuperam num tempo que é muito menor. Bom, se é num tempo muito menor, esse leito ele roda muito mais rápido. Então, muito mais rápido. Então, aquilo que a gente viu, né? Sinceramente, aquelas cenas de horror, né? Que foram pessoas morrendo nas UPAs, sem conseguir chegar no hospital, etc., nós não estamos vendo agora. Não é porque as nossas autoridades públicas tenham feito o dever de casa, não fizeram, porque repara que a gente continua com o número de leitos muito pequeno, o que é preocupante não só para digamos assim, para a Covid, é preocupante porque as pessoas precisam leito de UTI. Eu vou falar para quê? Precisam porque para as doenças cardiovasculares, precisam muitas vezes para neoplasias, precisam para cirurgias, a pessoa faz a cirurgia e depois tem que ficar numa unidade de terapia intensiva no pós-cirúrgico. Então, as unidades de CTI, elas são muito importantes o tempo todo, e a gente continua, digamos assim, com uma capacidade instalada menor do que as necessidades. É isso que nós estamos vendo, sabe? Não é só por causa da Ômicron, não, nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo que a gente está saindo da pandemia sem um legado.
qual é o principal legado da pandemia, né? É a gente ter um sistema de saúde para próximo, porque haverá próximo, né? Próximo que eu quero dizer não é assim, não é as 7 pragas do Egito, não é isso, né? Até porque a gente espera que em 2022 a gente tenha assim, uma vida, digamos assim, do ponto de vista da saúde mais tranquila, né? E a gente espera que a gente tenha uma vida política mais tranquila também no final do ano, né? Mas o que a gente está dizendo é o seguinte: é sair da pandemia com um sistema de saúde público potente, forte, organizado, isso não. Isso a gente não tem. Então, nem era para a gente estar com essas taxas de ocupação, porque era para a gente ter expandido essa capacidade instalada, né, essa oferta de serviços, para hoje estar com uma resposta mais tranquila, né? E agora, Lígia, vamos falar sobre um parecer técnico, né, que foi emitido aqui pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste, nesta quinta-feira também, que está recomendando a proibição de festas privadas de carnaval. O comitê propõe o cancelamento dos feriados no carnaval e a ampliação das campanhas de vacinação contra a Covid, lembrando que as principais cidades assim mais famosas, né, nessa festa, que é Recife, Olinda, Salvador, já cancelaram o carnaval oficial. Agora, tem governo reduzindo a capacidade de público nas festas particulares. Então, por exemplo, tem uma capital aí do Nordeste que diminuiu de 5.000 participantes para 1.500, né? Então, eu queria saber se isso adianta alguma coisa e também você acha que pode se repetir, se medidas não forem tomadas, pode se repetir o que aconteceu no Natal e no Réveillon, ou seja, o aumento do número de casos? Bom, certamente, né? Veja, assim, o que aconteceu, né? O Rio, assim, essa interiorização que você mencionou, né, anteriormente, ela vai andando, né? Gente, olha só, é uma doença transmissível. Então, ela vai pegando umas populações, assim, primeiro Rio de Janeiro, Manaus, né, que sempre foram, né? Porque são, assim, são cidades que estão muito para fora, né? Elas estão voltadas muito para fora. Então, e depois ela vai interiorizando. Então, acho que essa medida, essa preocupação do consórcio Nordeste tem tudo que ver, né? Porque ela está andando. Olha só, gente, as doenças transmissíveis, elas são assim, elas andam, elas vão assim. Tem uma pessoa aqui, por exemplo, a Marilu, que ainda não teve Ômicron, eu vou para ela. Eu estou indo em direção a ela. Então, essas cidades do Nordeste, elas estão ainda relativamente melhores. E elas vão ficar piores se tiver aglomeração, se as pessoas se encontrarem, etc. Agora, vamos lá, né? Vamos ser muito realistas também, né? Tá tudo rolando, né? Tudo rolando, praia aberta, enfim, bares, restaurantes, etc. E como ela é muito transmissível, nada disso podia estar acontecendo, né? A gente teria que ter de novo, e, gente, aí virou um palavrão isso no Brasil, né? A gente teria que ter de novo um lockdown, assim, de 7 dias, e todo mundo com máscara, né? Que também não, né? A dificuldade é difícil, né? A gente está usando máscara há mais de 2 anos, é muito difícil, né? Tem que ser essa máscara de ótima qualidade, que é cara, né? E que não foi distribuída para a população. E a gente também não tem teste, né? A gente ainda não consegue ter um sistema de testagem. Então, só nos restaria mesmo esse isolamento social, né? Agora, ele é muito duro, e na realidade, o problema não é 5.000 ou 1.000, né? O problema são 10 pessoas, né? 10 pessoas. E a gente dizer, olha, você não pode fazer mais festas de aniversário, seu filho não pode fazer festa de aniversário, eu acho que não... Sinceramente, não dá mais, porque, enfim, há crianças que nasceram que nunca tiveram festa de aniversário, né? Não teve a festa de 1 ano, não teve a festa de 2 anos, né? Os avós não puderam participar, enfim. Então, a recomendação não, né? Essas grandes aglomerações aí é uma festa, né? Aí a gente está convidando assim, a variante para ver, gente, entra aqui e pega todo mundo, né? Mas a recomendação é usar máscara, né?
usar máscara e, claro, né, esses grandes eventos não, né? Esses grandes eventos, eles carregam consigo, então, uma ondona, né? Aí vem uma ondona. E aí, sim, vai lotar os hospitais, a gente não consegue ter uma capacidade, né, assim, adequada para lidar com isso, né? Exato, e o número de mortes está crescendo, né? Ali a gente teve nessa quinta-feira 917, né? Quer dizer, é o 21º dia também consecutivo de alta, né? Em comparação com 2 semanas atrás, o índice é de mais 168%. E a gente está aí, deixa eu ver aqui, com 70,11% da população do país totalmente vacinada, ou seja, primeira e segunda doses, a primeira só 77,29%, e temos aqui também o dado das crianças, o total também chega a 11,98%. Então, queria que você fizesse também essa análise em relação a essa vacinação. Ainda não é possível proteger, né, enfim, fazer com que a pandemia acabe com esse índice de vacinação? Olha só, a gente, assim, a vacinação, ela assim, também, a gente precisa falar disso, né, ela nos protegeu, né, porque imagina se a gente não tivesse com essa cobertura vacinal o que teria ocorrido, né? Então, ainda bem, né? E a gente precisa vacinar muito mais, né? Agora, a gente sempre está vacinando num ritmo muito lento, né? Muito lento. Por quê? Na realidade, repare, o seguinte, a vacinação, ela foi liberada para as crianças, ela foi liberada 30 dias antes dela começar, estou me referindo à vacinação para crianças. A gente perdeu um mês. Se a gente tivesse vacinado essas crianças nesse um mês, a gente teria uma situação melhor, mas nós não fizemos. De novo, a gente vai indo naquele passinho de tartaruga, que é alguma coisa muito difícil de ser explicada, porque a gente já vacinou muito rápido nesse país, né? E as pessoas ficam, nossa, o Brasil está vacinando muito bem. Não está vacinando muito bem. Esse governo está também atrapalhando a vacinação, não só porque eles são anti-vacina, mas eles dizem, nós compramos vacina. Não! Eles não compraram adequadamente, eles continuam não comprando adequadamente, é isso que a gente precisa entender. Claro que é uma resistência nossa, né, e que nós estamos conseguindo vacinar, mas nós estamos conseguindo vacinar com muitas dificuldades, muitas dificuldades. Era para a gente já ter uma cobertura vacinal muito maior. E é preocupante, né, porque a gente está um pouco assim, parado nesse 70%, entendeu? E a gente tinha que ter uma cobertura vacinal mais elevada. O que está acontecendo? De fato, esse movimento anti-vacina, ele está, e aonde ele está? Porque a gente precisava saber onde é que ele está, para a gente poder atuar. Repara-se, não tem uma campanha a favor da vacina, uma campanha oficial a favor da vacina, como sempre houve nesse país, das pessoas falando a favor da vacina, etc. Todas as campanhas que existem fomos nós que fizemos. É o sobrinho de um que fez um funk, é o não sei das quantas, é tudo muito improvisado, né? A gente não tem... Então, assim, claro que é difícil, né? Claro que é difícil. Acho que nós não temos uma população anti-vacina, ainda bem, mas também, assim, se esse processo de compra de vacina e de administração da vacina, ele é lento, ele é complicado, é muito difícil, porque é uma vacinação com mais de uma dose. E a gente falou isso, gente, olha só, a gente tem vacinação com mais de uma dose para crianças, mas nunca a gente teve vacinação com mais de uma dose, assim, para a população inteira, para adultos. Então, teria que falar, olha, essa vacina tem 2 doses, eu vou na sua casa. Se você não tiver dificuldades, enfim. Mas isso não aconteceu, né? E a gente está nessa situação, eu acho que cada vez mais, assim, com mais pessoas a favor da vacina, né? Tem essa pesquisa que foi divulgada hoje, que os médicos brasileiros estão, enfim... Eu acho que esse, sinceramente, é muito importante, né? Muito importante, porque os médicos, eles costumam ser uma profissão que a população confia, e a gente estava, assim, num determinado momento havia esse problema, né, de médicos cloroquinistas, antivacina e tal, e acho que agora a gente está superando isso. Então, isso é um bom sinal.
Exato, Lígia. Bom, tem dois, já me pautou aqui para duas questões, né? Mas vamos por partes, né? Só para a gente encerrar aqui. Você falou dessa pesquisa, vamos dar aqui o dado, né? 87,3% dos médicos brasileiros se infectaram com Covid, a variante Ômicron, nos últimos 2 meses. A pesquisa é da Associação Médica Brasileira, em parceria com a Associação Paulista de Medicina. E a pesquisa revela também, além disso, além da doença, né, do corpo físico, a mente, né? Enfim, a saúde mental desses profissionais está bastante abalada. Eles afirmam que, vou dar dados aqui da pesquisa, que eles afirmam que eles estão esgotados. 51,6% desses profissionais estão esgotados, 51,1% estão ansiosos e 42,7% realmente, eu mudei aqui, peraí, 51, apreensivos 51,6%, esgotados 51,1% e ansiosos 42,7%. Portanto, está aí, estressados 62,4% e sobrecarregados 64,2% desses profissionais médicos. Como é que você vê, né, Lígia, esse estresse, né? Quer dizer, tanto a questão da saúde mental quanto o corpo físico. Realmente eles estão, assim, à beira de um ataque de nervos mesmo, como lembra o filme. Sem dúvida, né? Sem dúvida, assim, eu acho que se qualquer um de nós, né, ou qualquer um de vocês que estão nos ouvindo, vocês entrarem num hospital de Covid, nossa, é um clima, é alguma coisa, assim, é alguma coisa da ordem disso, todos à beira de um ataque de nervos, e com razão, né, porque, assim, essas pessoas estão lidando com isso há mais de 2 anos, né, há mais de 2 anos, assim, no nosso hospital hoje, no Hospital da FRJ, só tem paciente com Covid, então, isso é assim, é um pouco demais, né, demais, porque, enfim, a gente quer tratar pessoas, assim, que ficam boas rápido, tem que ter uma mistura, né, acho que para qualquer profissão, né, se a Marilu só falasse sobre Covid o tempo todo, né? Mas nós não temos outra alternativa, a gente só fala sobre Covid o tempo todo, ninguém aguenta mais. Eu, por exemplo, estou há 2 anos só falando sobre Covid, escrevendo sobre Covid, então é alguma coisa assim, nossa, eu quero falar sobre outro assunto, né? Tem tantos outros, né? A vida ela não é só isso, né? Mas ela é só isso, né? Então, isso é tão urgente e virou a nossa vida, né? Então, é realmente muito estressante. É como se a gente nunca mais fosse sair daí, né? A gente está preso a essa situação. É claro que não, a gente vai sair, mas para nós, profissionais de saúde, assim, nossa, é bem difícil, é bem difícil. Isso, só para a gente encerrar mesmo agora ali, já falando das crianças, né, dessa vacinação e o retorno às aulas. Então, eu estou aqui na Baixada Santista, já vi algumas cidades, os prefeitos, realmente acabando nesse momento com a possibilidade de ter aula presencial. Olha, não dá, porque o índice de vacinação das crianças é muito baixo. Agora, em contrapartida, eu li a notícia aqui que o Ministério Público de Minas Gerais está recomendando à Prefeitura de Belo Horizonte o retorno imediato das aulas presenciais para todas as idades nas redes pública e privada. O prefeito de lá, né, de BH, Alexandre Calil, enfim, ele teve essa decisão do adiamento do início do ano letivo para crianças entre 5 e 11 para o dia 14 de fevereiro, mas o Ministério Público quer o retorno imediato. Como é que você vê aí essa postura, né, do MP, das prefeituras preocupadas também com esse baixo índice de vacinação das crianças? Bem, olha só, primeiro vamos voltar, né? As crianças, de fato, assim, elas têm menos casos graves, né? Muito menos casos graves, mas elas são transmissoras, elas transmitem, elas ficam doentes, então, isso também nós já sabemos. E uma parte pequena, né, tem uma letalidade, mas é muito pequeno, né? Então, as crianças estão mais protegidas, né? E elas moram em lugares, etc., né? A maioria das nossas crianças, nos quais elas estão extremamente expostas, né? Inclusive se elas ficarem na rua porque seus pais trabalham, né? Tem crianças que estão há 2 anos fora da sala de aula, e tem uma crise sanitária, mas tem uma crise educacional, né? Então, acho que assim, o retorno à escola, nós temos recomendado o retorno à escola, né? Com condições sanitárias, etc., etc. Essas crianças estarão melhor na escola do que se elas ficarem
em casa e nas ruas aglomeradas, como nesse momento elas estão. Então, as escolas, elas são locais mais seguros do que os locais nos quais as crianças vivem. É isso que nós precisamos entender. Nós não moramos num país qualquer, nós moramos no Brasil. Essas crianças fora da escola, elas estão trabalhando, elas estão nos sinais, elas estão em outros lugares, né? Então, a recomendação é a volta. Nós todos não temos mais a menor dúvida sobre isso, né? É um local mais protegido, né? E é fundamental para a socialização, para o ensino, etc. A gente vai ter um prejuízo enorme, né? Com essas crianças, se elas não voltarem, né? Se mais uma vez elas não voltarem, né? E os professores estão vacinados, né? Os professores e os funcionários estão vacinados, o que era um problema, né? Porque seria o problema dessas crianças elas transmitirem para os adultos, né? Mas isso não ocorre mais. Então, na realidade, foram vacinados, inclusive, com prioridade, né? Os professores foram prioritários na vacinação, então a gente espera que os professores também se solidarizem, né? Que os professores se sintam responsáveis, né? Como os profissionais de saúde, né? Imagina se os profissionais de saúde dissessem, não, a gente não volta, né? A gente não volta porque é um risco, né? Lígia, a gente agradece aqui a sua participação, forte abraço, um bom final de semana para você e até uma próxima. Forte abraço, obrigada, hein? Obrigada pelo convite mais uma vez, muito obrigada. Nós que agradecemos, Lígia. Falamos aqui com a Lígia Bahia, médica sanitarista, professora de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.